O tempo é um escritor invisível, rasura, todo destino sem apego com ninguém. No vai e vem dos ponteiros nos deixa hipnotizados, com os horários marcados para alguém virar ninguém. É uma poupança, ao contrário. Quanto mais poupa, mais falta. Traça um mapa em cada rosto, aumenta e encolhe o tamanho do corpo. Só o tempo iguala pé com sapato, que uma mãe, por diligência, preencheu com algodão. É melhor que Neusaldina, para expulsar a dor insistente que entra sem permissão. Desculpa para quem não quer, consolo para quem perde, transforma qualquer vergonha numa bobagem arquivada. É a demora para chegar à sua vez e a fluidez depois que a vez chegou. É quem apita o fim do jogo, quando parece que nem começou. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Passar agora a bola agora para meu companheiro, Hugo, nosso coordenador de saúde, que vai comandar aqui a parada. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, eu sei que tem muita gente aqui, não só daqui do estado de Pernambuco, a categoria, mas também do Brasil inteiro. Então, eu quero também dar as boas-vindas, enquanto representante do Sindjude-PE. Então, fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, tenho 38 anos, tenho 1,69 m, 70 m, nunca é muito preciso, mas eu tenho a impressão que eu estou baixando cada vez mais, uso óculos, e estou com uma camisa preta, com um letreiro Luto por Justiça, do Sindjude-PE, um letreiro amarelo, e estou com uma calça jeans azul escura. Então, feita essa minha autodescrição aqui, a gente está debatendo desde cedo, tentando responder a pergunta que dá origem ao nosso fórum, qual tecnologia para qual judiciário. Então, a gente já está pressuposta aí a ideia de que haveria outros judiciários possíveis. E, claro, eu vou apenas acrescentar uma outra pergunta, não para responder, justamente para complexificar, manter sempre a reflexão crítica em movimento, que é, então, como a gente constrói um judiciário segundo a perspectiva de classe. É claro que a gente espera um judiciário mais democrático, um judiciário que efetivamente inclua servidores e servidoras no processo decisório da organização do trabalho, um judiciário que valorize efetivamente seus trabalhadores e trabalhadoras, melhore seus salários, ofereça condições dignas de trabalho, mas, sobretudo, que promova a qualidade de vida. E aqui cabe um capítulo importante sobre o qual a gente precisa se debruçar, que é a questão da saúde, tendo em vista que não há qualidade de vida, que não leva em consideração a preservação da saúde, a promoção dela, enfim, a prevenção do adoecimento. Isso porque a gente tem visto, isso já foi dito na primeira parte, logo pela manhã, a gente tem visto um aumento dos afastamentos dos servidores dos postos de trabalho em razão do adoecimento e, sobretudo, do adoecimento mental. E, claro, que uma das causas possíveis desses adoecimentos diz respeito à qualidade das relações, do adoecimento dessas relações. Então, a título de só um dado, é claro que vocês estão acompanhando o debate, mas no Ministério Público do Trabalho foram registradas mais de 400 mil denúncias referentes ao assédio moral. Não é pouca coisa, não é brincadeira e não é moda, como a gente ouviu aí de alguns juízes, coincidentemente juízes que estão corretamente sofrendo procedimento administrativo diante desse pouco caso em relação ao sofrimento humano. E é por isso que a gente traz esses temas, esses debates, para também, não apenas denunciar, mas também porque isso representa, para além de uma violência específica de relações, de indivíduos, de setores isolados, essa generalização tem indicado, sobretudo, que a gente poderia dizer que se trata de uma lógica, de uma estrutura, de uma forma de organização do trabalho que necessita do assédio moral para, por exemplo, fazer com que os servidores e servidoras alcancem essas metas cada vez mais insanas, que utiliza do assédio moral
para fazer com que os servidores extrapolem a sua jornada de trabalho, que utiliza o assédio moral para fazer com que os servidores intensifiquem seu ritmo de trabalho, aumente o ritmo, a intensidade desse trabalho e chegue à exaustão e se afaste do local de trabalho. Então, para que também a gente desaliene, não deixe nossa subjetividade ser capturada, não se alinhe a essa lógica, é que o tema da mesa de hoje, agora do expediente da tarde, é justamente gestão por metas, adoecimento e captura da subjetividade. Então, como é que se dá essa captura? Qual a lógica, a ideologia que está por trás dela? Como essa relação de trabalho impacta na nossa saúde e o que é saúde do ponto de vista da classe trabalhadora? E, sobretudo, sabendo um pouco disso, como, então, a gente enfrenta o assédio moral, a gente enfrenta os adoecimentos, qual a importância do sindicato, do espaço sindical, da luta sindical no enfrentamento disso tudo. Então, para responder essas perguntas, justamente, não serei eu, mas estou aqui para aprender também. Eu gostaria de chamar nossos debatedores, os professores, professora Andréa Garbim, compareça aqui. Eu vou pedir que todos a saúdem com uma calorosa salva de palmas. E também que está agora no telepresencial, o professor também que vai dividir esse momento com a gente, professor Giovanni Alves, que está aí nos aguardando já desde muito cedo. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas a vocês, em nome de todas as entidades que estão aqui representantes, até porque esse fórum foi construído em parceria tanto com Fazenda Escola, como também com a federação. Aliás, a federação está completando 35 anos, se eu não me engano, vi no cartaz, né? Então, é um trabalho coletivo, sim, e sintam-se abraçados, bem-vindos à nossa terra, Pernambuco, a Recife, e a gente já vai começar o debate. Apenas para a gente organizar aqui a mesa, então a gente vai seguir a mesma metodologia pela manhã, então serão 2 debatedores, 30 minutos para cada. A gente pode começar com o professor Giovanni, que já está aí na tela aguardando, e também vou pedir que vocês façam a autodescrição, justamente para as pessoas com deficiência ou baixa visão. Então, sejam bem-vindos, que tenhamos uma excelente mesa. Bom, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Conseguimos. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou um homem branco, tenho 1,70 m, 63 anos, estou com a camisa vermelha, que é a cor do socialismo, e agradeço o Sindijude pelo convite. Para mim é uma satisfação estar falando, mais uma vez, com trabalhadores públicos do Judiciário Estadual de Pernambuco. Né? Na minha experiência profissional, eu posso dizer que eu falo há quase 20 anos, eu tenho uma experiência de estar dialogando com a categoria dos trabalhadores públicos do Judiciário Estadual. Inclusive, eu estava elencando aqui os estados que eu já dei palestra, fiz pesquisa, né? Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e agora Pernambuco, né? Ceará, né? Quer dizer, eu tenho uma vasta experiência de diálogo com a categoria de vocês. Então, nesse tempo, eu vejo que os problemas eles se reiteram, né? Eles vêm se reiterando. Hoje se fala muito em assédio moral, gestão de metas, novas tecnologias, né? Isso, de um certo modo, há 10, 15 anos já começava a falar nisso, né? Porque é essa temporalidade histórica em que nós vivemos.
Nós vivemos na temporalidade histórica do Estado neoliberal. E é importante que a gente entenda isso, né? Eu estou lançando essa semana este livro aqui, né? Eu deveria ter sugerido ao sindicato que comprasse alguns exemplares para sortear entre o público, porque esse livro ele é uma ferramenta fundamental para nós entendermos o Brasil neoliberal. O livro se intitula O Estado Neoliberal no Brasil, uma tragédia histórica. É um estudo denso, é uma ferramenta política, uma ferramenta ideológica para que a gente possa ter clareza, né? Ter clareza do que está acontecendo no mundo do trabalho, na sociedade brasileira, né? E ter clareza, ter lucidez, gente, é saúde. Eu sempre falo isso há mais de 20 anos, eu dou palestra, eu não sou só um professor de gabinete, certo? Embora tenha muitos livros nas minhas estantes, tenho publicado muito artigos, livros, feito pesquisas, mas eu tenho um contato orgânico com o movimento dos trabalhadores. E isso é muito rico para mim, porque eu poderia ser meramente um professor, um pesquisador que dá aula na universidade, é convidado para dar palestra. E eu tenho feito pesquisas e eu tenho ouvido vocês. Isso é fundamental, ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Porque é ouvindo que nós podemos, de um certo modo, estar identificando os problemas, está, de um certo modo, tentando entender o que é que está acontecendo, né? Então, esse livro aqui, ele já está à venda aí na Amazon, mas quem tiver interesse pode estar adquirindo comigo a um preço promocional. Em 2022, eu publiquei esse livro aqui. Eu penso que o sindicato deve conhecer, não sei, esse livro que diz respeito exatamente ao tema do encontro de vocês, Gestão de Metas e Serviço Público, a degradação do trabalho no Brasil neoliberal. Inclusive, tem uma pesquisa, né, tem um relatório de uma pesquisa que eu fiz com trabalhadores do Judiciário do Estado de São Paulo, né? Uma pesquisa que eu fiz, uma enquete, e tem uma série de dados, porque é fundamental que a gente entenda, né, o que é que está acontecendo, porque essas mudanças que vêm acontecendo nos trabalhadores do judiciário, né, elas são mudanças decorrentes de um processo estrutural que se inicia basicamente na década de 2000, né? Nós podemos dizer assim, a modernização do judiciário, né? Todo aquele pacote de mudanças que foram feitas, né, sem consultar os trabalhadores, as trabalhadoras, né, inclusive magistrado, né, foi simplesmente o seguinte: foi lá o ministro, ele pediu à fundação, uma fundação dessas empresariais, né, que bolasse um projeto de modernização do judiciário no Brasil, né? E eles aplicaram isso, né? Essas mudanças, o PJE, aplicaram gestão de metas, aplicaram todo um processo, né, a partir da própria criação do CNJ, né, um processo de modernização do judiciário. E nesse tempo que nós já temos uma certa distância para entender, né, nós temos aí pouco mais de 15 anos, nesse tempo vem crescendo de forma exponencial os adoecimentos. Quer dizer, os adoecimentos é decorrente do processo de trabalho, das relações de trabalho.
né? Isso é importante que nós tenhamos consciência. Isso não é mais novidade, não se tem mais dúvida a respeito disso, né? E o próprio CNJ tem feito pesquisas, mas eles sabem que as pesquisas só vão confirmar aquilo que nós, pesquisadores que fazem a crítica do capital, nós vemos alertando isso há muito tempo. Eu, particularmente, nos meus escritos, eu tenho mostrado que, enquanto se manter essas relações sociais de produção capitalista, né, porque, na verdade, é o seguinte, todas essas mudanças que foram feitas no judiciário, eles pegaram o modelo produtivista, que é o modelo produtivista das fábricas, e aplicaram no serviço público. Quer dizer, o serviço público passou a ser movido por uma lógica privada, uma lógica produtivista, né? Quer dizer, sem ter nenhuma noção das diferenças que existe entre uma organização privada e uma organização pública. Quer dizer, uma total transgressão que foi feita e ninguém contesta. Não existe nenhuma contestação a esse projeto original, né? Quer dizer, não existe inclusive não existe nem por parte dos sindicatos uma disputa sobre que judiciário nós queremos, no aspecto do processo de trabalho, no sentido de romper com essa lógica produtivista, que é das organizações privadas. Isso é parte desse Brasil neoliberal, aplicado, inclusive, num governo, né? Governo de esquerda, governo do PT. Quer dizer, os governos do PT, eles só afirmaram essa lógica do Estado neoliberal. O serviço público ele foi contaminado por uma lógica de organização do trabalho de acordo com os parâmetros produtivistas, né? E, evidentemente, quando você coloca essa lógica produtivista, né? Neoliberal, gerencial, né? Um Estado gerencial, quando você coloca esse Estado gerencial, né, dentro daquilo que é o Estado brasileiro, historicamente um Estado oligárquico, burguês, autocrático, hierárquico, você vai ter o pior dos mundos, e é o que nós estamos vendo hoje: adoecimentos, ansiedade, depressão, burnout, perda de sentido, né? Uma devastação, inclusive, nas relações de família, de lazer. Quer dizer, quem vê o serviço público é isso. E eu tenho acompanhado não apenas os trabalhadores do judiciário, eu tenho acompanhado o pessoal da saúde, da previdência social, e várias categorias que, de um certo modo, expressam a mesma sintomatologia. É impressionante. Você tem, no serviço público, todas as categorias fragmentadas, né, em sindicatos, em associações, né, todas as categorias expressando a mesma sintomatologia. Por quê? Porque é o Estado neoliberal. É esse Estado neoliberal que, de um certo modo, está destruindo o Brasil. E destruindo, evidentemente, que nesse livro eu não trato só nesse aspecto do trabalho, né? Mas eu falo na questão da economia, falo na questão do orçamento, a questão das políticas públicas, a questão do gasto público, olha a questão do Banco Central, essa questão que nós estamos vendo essa semana, né? Essa expectativa de um pacote de cortes vindo de um governo dito de esquerda, né, que está aplicando essa política por conta de que é um governo que administra esse Estado neoliberal. Então, o verdadeiro inimigo público, número 1, do servidor público, e não apenas do judiciário, é o Estado neoliberal e o governo que administra esse Estado. Quer dizer, nós estamos num governo que administra o Estado neoliberal. Então, ele é obrigado, ele está sitiado a adotar essas políticas. E não é de agora, né?
Quer dizer, você tem um Estado que se consolidou, se afirmou, e hoje, na verdade, está aprofundando essas mudanças. Então, não tem muita novidade em termos de que nós estamos diante de um fato que merece uma reflexão inicialmente política. E essa é o início da minha fala. Eu quero começar com uma reflexão política, não vou ficar só nessa reflexão, e vou partir para as reflexões colocadas, inclusive, pelo sindicato. O sindicato ele fez uma dinâmica interessante, porque se colocou objetivos específicos da mesa, né? Bom, aqui são 5 pontos. Eu não vou ter tempo, é claro, de estar respondendo todos esses pontos, né? Até porque são pontos que exigem um certo tempo para que a gente possa entender uma questão que não é uma questão simples, é uma questão complexa, no aspecto de que nós estamos lidando com uma ofensiva do capital que não é apenas, não tem apenas uma dimensão corporativa, né? Quer dizer, não é apenas os servidores públicos do judiciário, né? Não apenas os trabalhadores dessa categoria, né? Mas nós estamos falando de uma sociedade, né? Uma sociedade neoliberal, né? E, como nós vivemos numa sociedade neoliberal, muitas vezes os sindicatos eles têm limite de estar fazendo esse enfrentamento, porque o sindicato ele tem uma intervenção corporativa, né, limitada, então nós não podemos estar cobrando muito do sindicato, né? Aliás, os sindicatos, nesse Brasil neoliberal, os sindicatos eles estão desamparados, né? Desamparados. É uma ferramenta muito importante, né? É uma ferramenta, eu diria, uma das instituições mais dignas desse país, né? Os sindicatos corporativos, simplesmente pelo fato de que eles, principalmente quando é um sindicato como esse de vocês, que tem uma intervenção de esquerda, né, tem uma função importante, porque mobiliza a base, né, tem uma percepção da base, né, daquilo que está acontecendo com os trabalhadores e as trabalhadoras, né, algo que ninguém faz. Quem é que tem essa percepção? Não tem. As empresas vão ter? Não. As igrejas vão ter? Não. Os partidos vão ter? Não. Os partidos, inclusive os partidos de esquerda, eles são instituições burocráticas, né? É por isso que estão aí, está numa decadência, né? Quer dizer, você não tem mais partido de esquerda no Brasil que tenha essa sensibilidade, que organize a base, né, que eduque a base, que dê uma direção política, que faça disputa ideológica. Então, quer dizer, os sindicatos eles estão desamparados, eles não têm retaguarda. E nessa ofensiva do capital que é voraz, o que se pode fazer é contenção de danos, e é isso que o sindicato tem feito, tentando fazer uma contenção de dano, tentando preservar suas bases, né, que tem diminuído, né? Quer dizer, você tem por todos os lados uma ofensiva, né, e uma rendição, né? Uma rendição dos partidos de esquerda e uma ofensiva do capital. Então, não é realmente uma situação muito favorável, né? E esses problemas que nós estamos tendo aqui são problemas complexos, porque nós podemos abordar na perspectiva corporativa e na perspectiva social, né? Eu vou procurar só estar, inclusive, colocando elementos. Vocês me avisam aí, por favor, quando faltar 5 minutos para encerrar, eu vou estar refletindo sobre esses 3 últimos pontos, né?
que eu considero muito importantes. Aliás, todos os pontos são importantes e eu vou estar pensando essa questão do conceito de saúde, né? Isso eu concordo plenamente. Saúde não é uma simples ausência de doença, né? Saúde é equilíbrio, né? Equilíbrio psicossomático, subjetivo, é corpo e mente, né? A corporalidade viva da força de trabalho. Quer dizer, saúde é você ter esse equilíbrio espiritual, né? A doença, ela já é quando esse desequilíbrio já chegou no limite, né? Quer dizer, o fato de você não ter adoecido não quer dizer que você tenha saúde. E o que nós vemos hoje é o mundo do trabalho na corda bamba, né? No malabarismo, tentando não adoecer, porque o adoecimento ele é o espectro que está ali na esquina, né? Então, esse é um conceito de saúde que eu concordo e tenho discutido, né? É por isso que é fundamental nós termos indicadores que procurem aferir essa questão, inclusive na questão dos riscos, né? Nós temos que trabalhar muito essa questão dos riscos, porque nós vivemos numa sociedade de riscos, né? Quer dizer, o mundo do trabalho é um mundo do trabalho de riscos, no aspecto de que a gestão, a tecnologia, todos esses elementos, essa dupla, né, da ofensiva do capital no processo de trabalho, elas desequilibram a força de trabalho pelo fato de que isso é da lógica do capital. É a lógica da ideologia produtivista que está no bojo dessa reforma administrativa, né, do Estado neoliberal. Por que o Estado neoliberal ele quer, ele organiza, ele implementa essa lógica produtivista? Não porque vá aumentar a produção de mais-valia. Nós não estamos numa organização privada, nós estamos numa organização pública. Mas é a organização pública de um Estado neoliberal. Quer dizer, é o Estado que quer cortar gastos com o serviço público, né? Quer reduzir, quer cortar, terceiriza, né? Se aposenta e não se contrata, né? Aumenta a intensificação para que você faça a tarefa daquele companheiro que se aposentou. Quer dizer, isso, evidentemente, é toda uma lógica do sistema, que eu discuto nesse livro, né? A questão do sistema da dívida pública, né? O subsistema da dívida pública, a oligarquia financeira, ela é voraz. E o inimigo público número 1 do Estado neoliberal, como eu falei para vocês, são os trabalhadores públicos, né? Isso daí tem que ser feito um enfrentamento a partir da identificação desse ente, né? Então, essa questão da saúde, ela é uma questão muito cara, porque a gente persegue isso de uma forma, né? E a saúde ela tem que ser entendida no sentido coletivo, né? Não é questão individual, é coletiva. Você tem ambientes de trabalho adoecidos, que adoecem, que fazem adoecer. São verdadeiras bombas relógio, né? Quer dizer, isso é um elemento importante. A outra questão, debater a perspectiva ideológica da manipulação capitalista junto à nossa subjetividade. Bom, esse é o tema que eu venho me dedicando aí há mais de 20 anos. Inclusive, publiquei o livro que vocês devem conhecer, Trabalho e Subjetividade, né, pela editora Boitempo, né? É um livro de 2011, e esse livro ele se tornou um livro muito lido pelo fato de que, naquela época, eu já colocava essa questão da captura da subjetividade, né? Um dos capítulos do livro, inclusive, se intitula A Captura da Subjetividade. Agora, eu queria só colocar aqui um elemento que
que eu considero importante. Veja bem, você, para manipular, você tem que primeiro que capturar. Quer dizer, a captura da subjetividade, ela antecede a manipulação. Né? Porque quando o capital manipula, ele já capturou você. Quer dizer, você tem uma operação de guerra. Né? Na verdade, é uma operação de guerra. Nós vivemos numa guerra. O mundo do trabalho vive numa guerra. Né? Quer dizer, uma ofensiva que é permanente por conta de um sistema que está vivendo uma crise estrutural. Né? A crise estrutural do capital. Então, a precarização estrutural do trabalho, ela significa que todo aquele que entra num ambiente de trabalho é um ambiente, é um fronte, aonde você tem essa... Então, essa diferença entre captura e manipulação, ela é importante, porque a captura é que é aquele ponto fundamental, é aquele campo da disputa, né? Quer dizer, agora, como fazer esse enfrentamento? Essa é a grande questão, né? Porque a captura da subjetividade, ela se dá no plano valorativo, no plano dos valores morais, das escolhas, das individualidades, né? No campo da ideologia, né? Quer dizer, são coisas sutis, e isso está na sociedade, né? Está na sociedade. A sociedade neoliberal é uma grande fábrica do sujeito neoliberal. Né? Então, significa que essa disputa, quer dizer, os sindicatos eles têm muito limites, mas eles podem ter alguma ação, principalmente para provocar, para fazer essa luta ideológica, né? Essa questão que nós temos através da linguagem, essa disputa. Essa disputa da captura da subjetividade se dá através do campo linguístico. Né? No campo linguístico, no campo valorativo, na questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que isso está na mídia, né? A mídia, isso não é de agora, há muito tempo não fala mais em trabalhador, fala em colaborador, colaboradora. Quer dizer, isso tem uma carga ideológica para operar essa captura da subjetividade. Você tira do horizonte esse nome, trabalhador, trabalhadora, trabalho. Essa palavra, esse nome, né, está sob fogo cruzado. Né? Por que está sob fogo cruzado? Porque se tenta ocultar aquilo que é fundamental nessa luta de classe, que é o trabalho enfrenta o capital. Só o trabalho enfrenta o capital. Né? Não é o gênero, não é a raça, etnia, eles não enfrentam o capital. Quem enfrenta o capital é o trabalho. Agora, o trabalho tem identidades, aí você tem os recortes identitários. Mas o fato que outra bomba ideológica é a questão do identitarismo. Né? Exatamente para tirar do horizonte a questão do trabalho, onde eu vejo, inclusive, sindicatos, partidos, que não têm mais a perspectiva do mundo do trabalho. Se discute as mulheres, os negros, os índios, os velhos, os trans e LGBTQI+. Quer dizer, isso é uma operação ideológica, porque você não consegue mais organizar uma classe, a classe trabalhadora. A classe trabalhadora está em extinção no plano do imaginário, porque a ofensiva ideológica do capital é terrível. E isso é a operação da captura da subjetividade. Quando você já está capturado, quando você acredita em toda esse discurso identitarista, quando você acredita que você é um empreendedor, é um colaborador, quando você acredita que o importante é consumir e não lutar por uma sociedade emancipada, né? O importante é ter mais salário e não se preocupar, por exemplo, com a questão da concentração de renda, a desigualdade social. Quer dizer, quando você tem todos esses valores, né, você já está capturado, a tua subjetividade já está rendida
aí o capital pode te manipular à vontade. E ele pode te manipular, e ele manipula até você adoecer. E quando ele adoece, ele te joga fora. Porque é aquela coisa, o homem que virou suco. É um filme, né? Inclusive, eu discuti esse filme, mas é uma dica para vocês, um filme aí do João Batista de Andrade, O Homem que Virou Suco. É um filme lá de 1981, né? Mas naquela época já se colocava, né? Porque esse é o movimento da organização. Antigamente, isso era das organizações privadas, das fábricas. Agora, chegou no serviço público, chegou na organização pública. Por quê? Porque é o Estado neoliberal. O Estado neoliberal, ele privatiza tudo. Ele não privatiza só as empresas, ele privatiza, inclusive, a forma como se administra o serviço público. Ele privatiza, inclusive, a mente daqueles que são os gestores públicos, que passam a falar como empresários. Então, essa é a tragédia histórica do Brasil. Porque o serviço público, gente, é um valor fundamental. O valor mais fundamental de uma sociedade é o serviço público, né? Uma sociedade que quer ter um projeto de nação. O Brasil perdeu isso. Perdeu um projeto de nação, não tem partido de esquerda, não tem disputa, quer dizer, é a sociedade civil neoliberal. Agora, é fundamental que esses aparelhos privados de hegemonia, os sindicatos, né? Ali e acolá você tem sindicatos de esquerda que organizam, que fazem essa luta, né? É uma luta de guerrilha ideológica, né? É uma luta de conscientização, né? De resgate da dignidade do trabalho, né? Isso que o Sindijude tem fazendo, quer dizer, eu parabenizo. E, para concluir, a última questão, construir alternativas à subjugação manipulatória da gestão do trabalho capitalista. Aí, essa questão da construção de alternativas, é isso que eu venho falando, né? Eu já mapeei o território, né? Eu já coloquei que nós estamos numa situação de defensividade, né? Porque falta ir para a ofensiva, né? O nosso exército não tem capacidade de ir para a ofensiva. Ninguém tem ferramentas, ninguém tem recursos, né? 30 anos de Estado neoliberal foram 30 anos de ofensiva muito dura, né? Agora, nada impede que se rearticule, que se reconstitua, que se dispute, né? E aí parte nas organizações, né? Nos sindicatos, nas federações, na capacidade de categorias se articular com outras categorias, né? Eu sempre fiquei muito, sempre, né? E eu falo para trabalhadores públicos que têm o mesmo patrão, né? O Estado. É claro que tem um Estado, tem um município, tem um Estado e tem a União, né? Você tem aí entes federados que... mas se nós formos verificar, né? Se nós formos verificar, você tem políticas que afetam todos esses três entes, né? Quer dizer, é fundamental a unidade dos trabalhadores. Não existe alternativa sem unidade, né? Unidade dentro de uma categoria. Eu sei o que é o judiciário, eu sei que tem categorias que têm 2 sindicatos, 3 associações, né? Se fragmenta aquilo que já é um fragmento, né? Tudo uma questão corporativa, um egoísmo de fração, uma coisa que não se entende, que é uma coisa quase estúpida, né? Porque você fragmenta aquilo que já é um fragmento. Isso já é uma derrota, né? Quer dizer, o capital ele já vai vencendo por esses movimentos. Quer dizer, a construção de uma alternativa significa o quê? Significa você construir a unidade. Significa essa unidade, esse coletivo, você formar, investir em formação, né? Professor, isso só para lhe foi avisar,
Só para lhe avisar que o tempo já extrapolou, aí vamos conceder aqui 2 minutinhos. Pronto, exatamente. Obrigado. 1 minuto eu já estou concluindo. Eu pedi para me avisar para os 5, mas é tudo bem, eu já estava exatamente concluindo. E eu concluo dizendo, sem formação de lideranças, né? Quer dizer, as lideranças, os intelectuais orgânicos que organizam a cultura da categoria, não tem futuro. Sabe por quê? Porque está se renovando muito as categorias. Os velhos estão indo e os novos têm que ser formados. Senão, daqui a 10 anos, né, nem esse sindicato, né, o Sindijude, com um discurso de esquerda, né, com esse compromisso com a esquerda, vai existir. Né? Como nós já estamos vendo que o Brasil hoje é a direita que manda, né? E essa onda pode chegar, inclusive, entre os sindicatos. Obrigado pela atenção, gente. Desculpe a extrapolação. E é isso. Obrigado. Obrigado, professor. O equívoco foi da organização aqui, do mediador, que não se atentou para os 5 minutos antes de terminar a fala. Bom, agora a gente passa a palavra para a professora Andréa, mas também cometi outro equívoco, outro ato falho, que não foi a devida apresentação dos nossos palestrantes. Então, eu vou apresentar agora. Professor Giovanni Alves é professor livre-docente aposentado da Unesp, pós-doutorado da Universidade de Coimbra e na Universidade Complutense de Madrid, coordenador-geral da Rede de Estudos do Trabalho. E a professora e psicóloga também, Andréa de Conto Garbim, é psicóloga com mestrado e doutorado pela FSP da USP, atualmente é professora, doutora pelo Departamento de Saúde Ambiental da mesma instituição. Então, devidamente apresentada, agora eu vou pedir para a professora Andréa me acompanhar aqui, na mesa, essa mesa invisível. Fique à vontade. Eu vou passar já o microfone. Lembrando a vocês que a gente tem cafezinho ali atrás, então quem ainda está sonolento por conta do almoço, mantenha um foco atento e forte com o cafezinho e água. Quero não, obrigado. Joia, sigamos. Boa tarde a todas, todos, todes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a organização, dividir essa mesa com o professor Giovanni, que é um mestre, né, uma referência para nós, e todos os outros colegas que estão aqui, né, e nós estamos aqui para sempre trocas, né? A gente, às vezes, me incomoda muito esse mini currículo que a gente diz, eu falo, ai, meu Deus, né? Porque nós estamos conversando sempre como troca de conhecimentos, de experiências, né? Eu sou uma mulher branca, de 1,68 m, cabelos castanhos, na altura do ombro, estou usando... Estou de azul, né? Meu tom azul escuro, a blusa com alguns detalhes um pouco coloridos. E vou conversar um pouquinho com vocês. Então, fiz uma apresentação que eu já vi que está extensa, que eu já vi que eu tenho que pular, né? E a gente começa a pensar assim, eu tenho que mudar tudo, né? Mas, enfim, vou usá-la como referência. E muito obrigada aí. Primeira coisa, então, né, estamos aqui para pensar nesse momento que nós vivemos, que a classe trabalhadora vive, que se caracteriza pela, acho que uma palavra importantíssima, pela precarização do trabalho, né? Pode passar, por favor? Nós temos o objetivo ali de pensar, né, que foi a provocação, a captura da subjetividade. Então, vou dialogar nesse sentido, relacionando um pouco com as práticas de gestão. Pode passar, por favor. Então, fiz um roteirinho que eu vou tentar cumprir, mas também agilizar aqui dos temas sobre o trabalho na atualidade, administração pública, subjetividade e as rupturas discursivas. Já dizendo que, né, o professor Giovanni deu conta de muito disso, né, que está aí. Pode passar, por favor. Pode passar. Bem, deste slide que eu trouxe o conceito da acumulação flexível ou a ideia de que o trabalho está organizado na lógica do toyotismo, né, para trazer uma referência
e para demarcar aí essa discussão sobre qualificação, competências e empregabilidade. Uma das características. Para cá. Tá, perfeito, perfeito. Você pode ficar do lado de lá também. Ou aqui, né? O que vocês acham? Melhor, né? É isso, perfeito. Então, estava dizendo que, relacionado à acumulação flexível, esse modelo de gestão que tudo pode ser alterado, né? Uma característica que me parece importante, pensando no nosso trabalho, no serviço público, etc., é a ideia da qualificação, das competências e da empregabilidade. E daí, quando nós falamos disso, não sei se vocês concordam comigo, mas não é uma palavra assim sedutora, competências, né? E é um dom, é uma coisa assim, né, que nós nos reconhecemos. Só que a competência, vejam só, ela está lá, né, na sua origem, dizendo que a gente precisa saber fazer, a gente precisa mostrar que a gente sabe. A gente precisa dizer que também no nosso comportamento a gente sabe. Olha só que interessante. Então, a ideia, gente, das competências, ela ampliou bastante o que se discutia sobre qualificação, dizendo que, além de ter estudado, além da gente se formar, se debruçar sobre um campo, etc. e tal, nós temos que, nesse âmbito subjetivo, ou para muitos comportamental, porque a origem desse conceito das competências é lá na análise comportamental, então que nós precisamos responder diante dessa lógica das competências, do comportamento. E essas são exigências que marcam o que vai chegar lá na nossa captura da subjetividade, né, como uma das características, e assim os modelos de gestão estão organizados. Assim nós somos avaliados. Está lá nos processos, de alguma maneira, esse conceito, né? Aqui, gente, eu não vou entrar nos debates, assim, tem várias correntes, tem tudo isso, mas eu acho que a ideia mais geral de que as competências, esse conceito, ele foi incorporado nessa lógica da captura da subjetividade, do comportamento, daquilo que nos caracteriza para responder a determinado tipo de trabalho. E esse trabalho, se for no processo produtivo, é fazer mais para o lucro que a gente consegue identificar fazendo a conta, somando, dividindo, né? Mais somando do que dividindo, e X. E no serviço público ou em outros tipos de atividades que envolvem os serviços, a prestação de serviços, nós vamos encontrar numa dedicação de tempo integral, né? A gente diz, é full time para o trabalho, não é? Então, você está aí dedicado em todos os seus momentos da vida. O que isso significa? E uma das características que a gente logo, né, identifica. Você responde e-mail, você responde mensagem no WhatsApp, você responde de manhã, tarde ou noite, você responde no final de semana, você está à disposição do trabalho, né? Então, essa lógica, gente, que aí nós poderíamos relacionar com outra característica aqui da flexibilidade do trabalho, que não tem mais horário, não tem mais jornada, né? A gente pode dizer, ainda no serviço público tem, né? Mas é uma engrenagem, né, gente, que vai acrescentando a cada momento uma característica. Começa com a alteração da jornada, começa com a flexibilização, com parte do tempo de trabalho, e começa com essa disposição que aí não tem mais relógio, não precisa mais relógio. Porque é essa que você se vincula com o trabalho, você se dedica e você tem que... Então, naquela lógica da competência, você sabe fazer, você mostra que sabe, você está dedicado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que não é do serviço público, mas eu gosto muito do exemplo. Todos os exemplos que a gente gosta muito, infelizmente, eles são péssimos, né, para a condição do trabalhador. Mas, no telemarketing, as trabalhadoras, principalmente, né, mulheres, elas são avaliadas
pelo sorriso na voz, não é? E esse sorriso, ele é aprendido, treinado, né? Lá, em diversas orientações que são passadas para as trabalhadoras. Muito bem, elas devem ter esse sorriso na voz, elas devem beber água para nutrir aqui, né, as cordas vocais, mas elas são impedidas de irem ao banheiro, de fazerem xixi, né? Então, vejam como essas condições, né? Com esse exemplo eu quero dizer, né? Como nós vamos associando condições, todas elas aí interligadas na lógica, no modelo dessa captura da subjetividade, desse envolvimento do trabalhador, e depois com um processo que vai sempre, aquela primeira frase, aquela primeira palavra, precarizando, vai retirando do trabalhador condições de trabalho, né, e de saúde. Bem, deixa eu passar, pode passar, por favor. Bem, a cultura do empreendedorismo, né? A cultura do empreendedorismo, ela é fundamental para a gente pensar hoje numa ideia de que cada um, por si, né, pode fazer o seu trabalho, a sua carreira, etc. O problema de falar em carreira é que não existe, essa palavra está fora de moda, não existe mais carreira, né? Então, mas você pode pensar no seu futuro, né? Porque com esse modelo que nós temos de trabalho, né, o que nós estamos vendo é exatamente, né, a ruptura com a ideia de uma carreira, de uma construção, de um desenvolvimento, tudo isso está sendo esgarçado, retirado, né, nas nossas formas de organização do trabalho. Por exemplo, para o jovem, né, que hoje é um dos grupos mais afetados, né, por esse modelo, não tem emprego, se forma, né, não tem emprego, enfim, não se fala em carreira, né? Se fala no quê? Fala nesse empreendedorismo de si, nessa ideia de que tudo pode ser feito, desenvolvido com sucesso, com redes sociais, né? Mostrando para os outros e trabalhando intensamente, né? Então, a ideia do empreendedorismo, ela vem aqui muito associada, e eu acho que aí cabe para todos nós, cabe para o serviço público também, que ela está na sua gestão do trabalho, na possibilidade da gestão do trabalho, mas com a intensificação. Não se fala em... Não existe, né, a possibilidade de trabalhar menos, né? É num processo de ritmo e de atividades intensas. Pode passar. Portanto, aí diz, né, nós nos tornamos empregáveis. Bem ajustado ao conceito da competência, nós temos que mostrar que nós somos empregáveis. Então, faça mais cursos. Mostre mais pontuação. Se você fez nessa instituição, faça em outra. Se você fez no Brasil, querida, muito pouco, essas fronteiras, né? Faça em outro país. Então, é essa lógica do empregável que está colocada aí a todo tempo, em todos os níveis, né? Para todos nós. Bem, a tecnologia, depois terá uma mesa, né? Agora eu vi, então, só dizendo assim, né? A tecnologia, ela vem diminuindo esse trabalho humano, né, vem afetando muito o trabalho humano. Toda vez que a gente fala em tecnologia, a gente não está falando que não deve, né, que nós vamos retroceder, que a tecnologia é ruim, não é nesse sentido, é no sentido exatamente da atividade. A tecnologia, ela vem incorporando trabalhos, etc., mas ela não vem retirando muitos dos trabalhos degradantes. Essa é uma questão importantíssima. Nós temos trabalhos que poderiam ser substituídos em prol da saúde do trabalhador e não são, né? É uma tecnologia usada a serviço da acumulação e é nessa lógica que nós estamos, né? Então, aqui também para lembrar que é no enriquecimento, no desenvolvimento das corporações que nós falamos da tecnologia. Pode passar, por favor? O neoliberalismo, nem vou falar, que o professor Giovanni já falou, né? Só dando esse contexto. Pode passar também. A ideia da privatização, né, da vida, né? Então,
uma concepção muito baseada no individualismo. Para nós, no campo da psicologia, né, no psicologismo, né, são explicações, são olhares para o trabalhador, para a trabalhadora, muito individualizados, né? Essa ideia de que nós somos únicos, né? Vejam, somos, mas no sentido da classe trabalhadora, no sentido da organização coletiva, no sentido do reconhecimento que nós, como seres sociais, né? Como a nossa constituição subjetiva a partir dessa relação com o meio, com o social, nesse contexto, essa ideia do individual, ela fica questionável, limitada, né? Muito parcial para compreender o fenômeno que é social e coletivo. Então, a privatização, a individualização, né? Que é esse discurso hegemônico, esse discurso da moda, esse discurso que nós vamos introduzindo em todos os campos, né, da nossa vida, vem para o trabalho com a ideia de que nós podemos fazer essa gestão do trabalho, fazer esse autogerenciamento do trabalho, né? E também é sedutor, né, gente? É bastante sedutor, né? Que a gente está aí uma ideia de que nós teríamos uma autonomia, né? Um controle sobre essas condições de trabalho, quando, na verdade, nós vemos e reconhecemos exatamente o contrário disso, que é uma submissão às normas e às formas de controle, que essas sim mudam. Mudam, inclusive, com o uso da tecnologia, mas estão presentes no mundo do trabalho. Pode passar. Pode passar também. Pode passar, vou andar aqui, né? Vou só falar aqui do gerencialismo, no sentido de que todos nós aqui reconhecemos essa entrada do modelo de gestão do trabalho da iniciativa privada, das indústrias, né? Mas é indústrias e serviços na gestão pública, né? E com isso está o quê? Né? Uma concepção de que esse modelo é o melhor e está a desvalorização do que é público, né? Então, para o público, as filas, a falta de agilidade, né? De cumprimento de prazos, o trabalhador, o profissional, como alguém que se beneficia, que trabalha pouco, né? Então, vejam, diversas concepções que desvalorizam o trabalhador e o serviço público em prol de um modelo, né, de gestão privada, né? E aí entra a terceirização, aí entra tudo isso que nós já vimos aqui. Pode falar? Pode passar, por favor? Pode passar. Bem, também pode passar que eu vou... Os processos de precarização, nós até comentamos no almoço, né? No serviço público, nós temos a intensa terceirização, né? O exemplo é a saúde, é mesmo, né? Eu que estou atuando há bastante tempo na saúde, são organizações sociais, as OS, são os serviços terceirizados, de modo geral, mas o interessante, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que, vejam, todos esses processos, eles estão acompanhados de uma concepção que é de um serviço melhor, de uma resposta melhor para o usuário e de uma contenção de despesas, né? O Estado vai gastar menos, o Estado vai agilizar mais. Agora, em São Paulo, a gente viveu nessa semana, né, a primeira tentativa de privatização das escolas, né? E o discurso
divulgado pelo governo, né, dizendo que teria mais agilidade em consertar o telhado da escola, né? Que muitas escolas têm um telhado, que tem goteira, né? Quer dizer, uns exemplos assim, que vão tocar naqueles pais, nas pessoas, mas que diminuem, limitam totalmente a compreensão do que é esse processo que está em curso, né, da contratação de uma empresa para prestar um serviço que é o serviço público, né? Enfim, apenas para exemplificar, pode passar. E as subjetividades, então, vamos chegar aqui nas subjetividades contemporâneas, pode passar. Bem, do que nós estamos falando, então, quando nós falamos da subjetividade, né? Nós estamos falando de modos aqui de moldar o corpo, de marcá-lo de uma determinada forma, né? Como trabalhador, trabalhadora. O capitalismo, ele requer, né, essa adaptação, essa plasticidade do trabalhador, da trabalhadora. Nós estamos falando de acho que é uma das características que eu acho bem importante no momento, que é pensar na sociabilidade. Porque, não sei se essa tem sido a experiência de vocês, mas o trabalho home office, a partir da pandemia, né? Porque já existia antes da pandemia, mas agora tem uma outra conformação, né, esse trabalho. E o trabalho home office, ele tem deixado cada um no seu canto, lógico, né? Cada um na sua casa, etc., né? E, quando nós falamos nas formas de sociabilidade, se nós pensarmos nisso, que o trabalho era o espaço que se constrói por essas trocas, por essa interação entre nós, né? Com o trabalho home office, nós retiramos totalmente isso. E isso age em favor da desorganização dos coletivos, né? Desse esgarçamento que é da ação coletiva, né? Que é na individualização do problema, porque eu vou pensar naquilo que está diretamente comigo lá, né? Que eu tenho que responder, que eu tenho que fazer. Então, nós temos aqui uma questão bastante importante em relação a isso, que nós estamos falando pouco, eu acho, né? De como essas formas de trabalho, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, vêm ainda mais, né, privatizando esse trabalho, vem individualizando as questões que são coletivas, vem deixando aí um espaço importante para pensar essa captura da subjetividade. E também a resposta que se espera hoje de um trabalhador é aquela resposta do colaborador, que o professor Giovanni já falou, não é? E o colaborador, gente, ele vai brigar? Se eu estou colaborando, né, gente? Se eu sou da família do dono, né? Se nós somos uma grande família, né? Essas ideias, né, do colaborador, a ideia da grande família, de somos todos, né? Amigos, irmãos, tudo isso também operando no sentido de retirar essa ação crítica, problematizadora do mundo do trabalho, das condições de trabalho, né? Da identificação dos problemas no trabalho. Então, vai operando no sentido dessa docilização dos corpos, da aceitação, da passividade, né? Diante desse discurso, dessas práticas discursivas que nós vamos, né, convivendo. Já está na hora, né? Opa, 10, pode falar. Pode passar, desculpa. Essas formas, então, de sociabilidade, elas estão aqui, ó, com coletivos esgarçados, com a compreensão do espaço temporal produzido aí pelas tecnologias, que é o que a gente acessa, por a ideia de um trabalhador descartável. Se você não se adapta, não tem problema, tem 10, tem 20, né? Isso tudo. A tecnologia impõe esse isolamento crescente, porque aí eu resolvo sozinho, né, com essa tecnologia, e o fechamento das pessoas no espaço doméstico, que é isso que nós estamos falando. Pode passar?
Ainda a ideia do empreendedor, da microempresa familiar, da uberização, né? E desse descarte da coisa pública. Vejam, gente, quando nós falamos de uberização, é aquele conceito da uberização como um fenômeno que está atingindo todos nós, não é? É o fenômeno da desregulamentação total do trabalho, da proteção social em relação ao trabalho, e, nesse sentido, se não me atinge hoje diretamente, atingirá amanhã, porque é um processo, né, crescente. Então, não é a uberização do motorista de carro só, né, esse processo. Pode passar? Bem, uma dependência das plataformas digitais, é um momento, acho que a gente vive também com essas mudanças no controle da organização do trabalho, mas essa ideia eu quero trazer, que eu acho que vocês podem pensar assim, mas como é que está acontecendo com a gente, né? Está acontecendo com o controle do nosso trabalho pela tecnologia. Não sei se vocês são controlados assim, quantas vezes acessam uma determinada plataforma, né? Por tempo. Então, tudo isso nesse controle do trabalho dessa forma. Pode passar? E esse trabalhador just in time, né? Essa ideia que eu acho que também nós precisamos trazer bastante para a discussão, que é um trabalhador que está disponível, e está disponível agora. Daqui a pouquinho eu não preciso mais, então, descartado, né? Então, um trabalhador disponível para uma crescente desregulamentação do trabalho, retirada de direitos, né? As jornadas intermitentes, tudo isso que a gente viu se colocando desde a reforma de 2017, né? E aí, num contexto que, para nós, no serviço público, um pouco menos neste momento, mas cada vez entrando mais, né? É isso. Pode passar. Pode passar. Um gerenciamento subordinado nessas formas contemporâneas que eu acabei já falando, de ameaça e de controle que nós temos sobre o nosso trabalho. Pode passar. Pode passar também. Eu vou chegar lá. Pode passar. Vou chegar lá no mais uma, na captura da subjetividade. Bem, no campo da subjetividade, então, gente, já vou finalizando. Como é que nós nos sentimos ameaçados? Nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos com raiva, nós sentimos falta de ânimo, que é a depressão, frustrados, desrespeitados. Então, no campo, gente, da subjetividade, naquilo que vai incidindo de modo lento, vou dizer assim, no dia a dia, né? Nesse cotidiano de trabalho, nós temos diversas respostas que são nessa dimensão de um não reconhecimento, de uma cobrança excessiva, de um controle excessivo sobre o trabalho. E aí, quando nós falamos aí, acho que pode passar lá para aqui. Quando nós pensamos nessas nossas reações, né, nós podemos dizer assim, nós lidamos com isso, todo ser humano lida com a diversidade, não é? Mas nós também adoecemos diante dessas condições. E essas condições, elas podem ser processuais ou elas podem também representar rupturas no nosso modo de trabalhar e no nosso funcionamento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma avaliação de desempenho. O resultado de uma avaliação de desempenho pode ser altamente frustrante e adoecedor. Então, nós temos formas de gestão, né, que vão produzindo possibilidades do quê? De um adoecimento ou de uma resposta emocional, né, do trabalhador diante daquela situação. E vou falar mais um, né, exemplo, o assédio moral. O assédio moral que, infelizmente, a gente tende a pensar individualmente, né, representa também uma forma de gestão
e que muitas vezes aí tem outros elementos, né, do desrespeito, da humilhação, tudo mais, mas que se mostra como uma forma de gestão disso, da subjetividade, né, do resultado do trabalho, etc. Bem, tanto o assédio moral como a avaliação por desempenho, gente, são estratégias de organização do trabalho que estão aí representando para nós, né, elementos desses processos de adoecimento. E o adoecimento pode ser um adoecimento como um processo depressivo, pode ser um burnout, pode ser um estresse pós-traumático diante de uma situação mais traumática, né? Enfim, tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há uma naturalização disso no trabalho. Então, nós aceitamos, não é num discurso, nas práticas discursivas, nós aceitamos que o trabalho adoece, não é? Nós aceitamos que as práticas de gestão acontecem dessa forma e que nós temos que lidar. Então, é o famoso, né, tapinha nas costas, que a gente diz é assim com todo mundo, né? Ou você sabe que tem um monte de gente esperando essa vaga, né? Não era isso que você queria, agora você está aqui, né? Bem, está reclamando do quê? Então, o que eu queria dizer para ir finalizando, gente, é que nós temos a naturalização, que é essa explicação, né, que retira essa análise das condições e que generaliza determinadas situações de trabalho que nós precisamos combater. E eu falo isso nesse espaço dizendo que eu acho que nós temos um desafio grande nessa produção das narrativas sobre o trabalho, sobre o adoecimento, sobre a gestão por metas, né, sobre as competências que a gente falou aqui, para outros significados, para construir outros significados. Porque, às vezes, na mídia em geral, nós já temos esse discurso, mas, às vezes, inclusive nos sindicatos, infelizmente, a gente tem uma reprodução de que precisa aceitar, se submeter, né, do modo como essas informações são construídas, passadas, etc. Inclusive, às vezes, com um tom de brincadeira, com charges, etc. Mas que não cabe, por exemplo, não cabe uma brincadeira em relação ao assédio moral. Se nós considerarmos que o assédio moral é inadmissível como prática de gestão. Não cabe, né, nesse sentido, dar espaço para a construção desse significado, dessa narrativa, que nós já reconhecemos de modo geral na sociedade, que é essa de que nós precisamos superar, fazer, que se a gente tiver uma ideia maravilhosa, nós vamos nos transformar, né, num sucesso. Quer dizer, todo esse conteúdo já está presente, e aí o nosso, acho que, grande desafio é desconstruir ou construir outras narrativas em relação à saúde, às práticas de gestão, que tragam essa crítica, né? Essa análise crítica do trabalho. Bem, acho que é meu tempo, não é? Eu acho que eu vou encerrando, pode passar os outros, só para... Já era o finalzinho disso tudo, né? E vou agradecer aqui o momento com vocês. Obrigado, professora. Bom, a gente já quebrou toda a formalidade da disposição da apresentação aqui na frente, então a gente desconstruiu um pouco o que estava tudo bem organizado, encaixado, então também não vou me autorizar a não sentar, certo? Vou ficar aqui. Bom, a gente declara que está aberta as inscrições, quem quiser se inscrever para falar, perguntar, enfim, fazer algum comentário, sintam-se à vontade, peço que vocês se organizem para estar aqui na frente, e a gente vai limitar, para não estender muito tempo, a 3 minutos, tá certo? Jordana já está inscrita aqui para fazer uma primeira provocação. Eu também, já adiantando, eu gostaria de já emendar aqui uma pergunta, que é justamente o que surgiu no primeiro debate, que é, então, quais são as estratégias, de acordo com as experiências de vocês,
do professor Giovanni, da professora Andréia, diante da experiência de vocês, como a gente luta, ou quais as alternativas criativas que a gente tem enquanto sindicato, enquanto espaço coletivo, para a gente descapturar essa subjetividade subjugada pela ideologia dominante, porque, às vezes, a gente se encontra, se depara com os colegas, e a dificuldade de entender justamente que aquela lógica, aquele ritmo de trabalho, a interrupção do tempo está adoecendo. Quer dizer, mesmo servidores, servidoras, sofrendo e sentindo na pele isso, não tem um pensamento crítico de conseguir interromper justamente por todas essas condicionantes que foram faladas aqui. Então, essa é a primeira pergunta. Eu vou passar para a Jordana agora, para ela dar continuidade. A gente fará um bloco de 3 perguntas, e depois, se tiverem mais provocações, a gente faz mais outro bloco, tá bom? Boa tarde, professora Andréia. Eu vou me apresentar de novo, porque como vai estar no YouTube em blocos separados, por palestra, né? Pode ser que a pessoa que assista esse momento não assista a primeira palestra. Então, eu sou Jordana Monteiro, sou servidora aqui do tribunal, sou uma mulher de estatura mediana, brasileira de estatura mediana, vestindo azul com vermelho e amarelo, porque é primavera, eu gosto dessas cores, o tempo é bom. Eu uso óculos desde os 15 anos, então quem me conhece uma boa parte da minha trajetória, já tem um pouco mais que 15, já me viu com óculos sempre. Meu cabelo é cacheado e curto, ele está acima do ombro, ele é cortado em degradê, muito embora não pareça muito evidente, porque o cacho fica sempre do mesmo tamanho, eu peço que eu melhore. Então, professora, eu queria... Na verdade, eu fiz 2 perguntas, que eu imagino que uma é mais direcionada para o professor Giovanni e outra é mais direcionada para a senhora, mas também, assim, eventualmente, cada um pode comentar o que entender. Para o professor Giovanni, pensei eu, quando o senhor, inclusive, lançando um livro sobre o tema, né, professor, a gente vai ficar com essa tarefa, viu, de ver como a gente vai democratizar esse acesso a esse livro aqui com a nossa base. Vamos ver como é que nós vamos fazer. E ele não está aqui hoje, porque quando eu coloquei no programa da Amazon o prazo de entrega, ia ficar um prazo muito pertinho. Eu fiquei com medo de arriscar, viu? E por isso a gente não comprou para fazer sorteio como brinde. Vamos lá. A gente pode sortear um voucher, é verdade. É uma boa ideia. Vamos ver isso. Até o fim da tarde de hoje, a gente providencia, viu? Esses sorteios, inclusive os outros professores e seus respectivos livros. Vamos ver como é que a gente faz esse sorteio. Eita, o Cides agora ficou com a orelha desse tamanho, olhando para mim por conta do financeiro. A gente vai resolver, camarada, vai dar tudo certo. A primeira pergunta, professor, é o seguinte. Um professor da UFERSA, companheiro de militância dos senhores na educação do ensino superior, chamado Tiago Arruda, escreveu um livro que eu considero pertinente com o nosso momento de hoje, que trata da neoliberalização do próprio Poder Judiciário. E aí, como subtítulo, ele coloca a Constituição como um custo. E aí eu quero direcionar especialmente para o professor Giovanni essa técnica de considerar a Constituição brasileira como um custo para o próprio Estado e como se a luta que supostamente originou o texto de 88 e coloca esse marco legal como uma etapa de construção de direitos, se nós estaríamos agora numa fase de regresso. Porque aquele momento que chegou até um texto legal, normativo, que abre espaço para a cidadania, abre espaço para a discussão sobre direitos sociais e que, inclusive, ocasionou uma judicialização de aspectos da vida pública que precisaram chegar até o STF. Isso fez com que vários debates fossem lançados para a sociedade, porque precisou judicializar. Se, nesse momento, agora, e nessa perspectiva de neoliberalização, tanto do Estado como do próprio Poder Judiciário, como coloca o professor Tiago Arruda, se nós estaríamos agora na contramão, historicamente, na sua perspectiva. E se nesse momento, estando ou em contramão, enfim, em que momento estamos, o que é que nós fazemos para que a Constituição não seja um custo? A gente lutou bastante por um texto como esse, ela não pode ser um custo social, né? Aí, para a professora Andréia, eu gostei muito dos slides da senhora, muito mesmo. Eu não sabia que competências poderiam ser analisadas desse modo, né? A gente sempre fica feliz. Nossa, sua competência na comunicação é muito boa, lá no teste do Enem, quando eu fiz, né? Você tem habilidades com comunicação, essa é a sua competência. Procure um curso nessa área, querida. Eu achei o máximo. Estou vendo hoje que talvez, né? Enfim. A senhora coloca lá no slide uma plasticidade da subjetividade. Eu adorei esse termo, porque plasticidade ele é flexível, que é o que a gente precisa nessa relação do capital, mas é descartável, é plástico. Então, assim, não há identidade do sujeito. A identidade é a que eu disser que você é.
E aí, quando a senhora coloca a subjetividade construída a partir, a sociabilidade, melhor dizendo, humana, construída nessa plasticidade, eu lhe pergunto, eu não sou mais essa geração que eu não sei o nome, essa que vem já apertando o celular. Essa geração cuja sociabilidade é toda feita através de interfaces, essa geração é mais fácil de controlar? Exatamente porque essa mente é mais fácil de ser capturada, porque a identidade dela talvez seja ainda mais plástica que a minha, que não nasci nessa geração, que desconheço os aparatos dela, e sou bem antitecnológica, inclusive anoto minhas coisas em papel até hoje. É isso, para os dois. Obrigada. Bom, já para passar a palavra aqui, primeiro a gente começa então com o professor Giovanni, e logo em seguida a gente passa para a professora Andréa. Bom, inicialmente, eu agradeço as perguntas, né? Parabenizo a professora Andréa pela excelente exposição. E a primeira pergunta foi a do Hugo, né? Captura da subjetividade. Eu utilizo captura entre aspas. Isso aí é um detalhe, mas não é um detalhe. Por que, entre aspas? Porque, na verdade, não se captura a subjetividade. Você tem uma disputa, você tem uma tensão, você tem uma inquietação. E é por isso que se adoece, muitas vezes, né? Porque o capital ele tem essa intencionalidade de capturar o trabalho vivo, mas ele não consegue. Isso aí é contradição interna dele. Agora, o que existe é esse campo de disputa ideológica que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo há 30 anos, porque é uma questão de ideologia, né? O que nós não apenas o Brasil, mas nós temos que entender essa temporalidade histórica de 30 anos, desde a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, a constituição desse Estado neoliberal, né, esse grande transformismo que passou o PT, essa constituição dessa sociedade civil neoliberal, a produção dessas novas gerações do sujeito neoliberal. Então, você tem um processo avassalador, que eu, como sociólogo, primeiro tenho que diagnosticar para depois pensar em como fazer a superação, né? O que eu vejo é que muita dificuldade no diagnóstico, né? A inteligência brasileira ela está muito pobre nisso, no aspecto, inclusive, de entender essa sociedade nova que está surgindo aí, né? Essa sociedade nova que está surgindo aí nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Quer dizer, essa nova geração, eu chamo geração neoliberal. Eu fiz uma pesquisa com os servidores do Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o professor Bruno Chapadeiro e o professor Roberto Loane, nós utilizamos esse recorte geracional. Quer dizer, você tem dentro da categoria de vocês uma mudança geracional muito forte. E isso é uma coisa importante a ser levada em consideração, porque o Brasil tem passado, nessas últimas décadas, por uma transição geracional que diz respeito a valores, inclusive dentro da própria justiça, né? Eu fiz pesquisa com magistrados do trabalho no TRT1, no Rio de Janeiro, também utilizando essa chave geracional. E é muito claro que você tem diferenças entre os velhos magistrados para os novos magistrados. Quer dizer, essa questão geracional, ela remete à formação de uma cabeça, de uma subjetividade neoliberal, que vai colocar dificuldades, inclusive, para a luta sindical, né? Porque essa geração ela já tem uma disposição de ser capturada, né? Quer dizer, ela está mais aberta. Por quê? Porque você não tem o Brasil de hoje, não é o Brasil da minha juventude, por exemplo, né?
que na minha juventude você tinha partidos, sindicatos de luta, de classe, você tinha greves, você tinha todo um ambiente de um enfrentamento, inclusive, né, década de 1980, você teve aí a formação do PT, formação da CUT, luta pela Constituinte, a nova Constituição, né? Quer dizer, todo um ambiente que hoje você não tem disputa. Você tem uma degradação, a miséria da política, você tem a manipulação muito intensa, né? É muito intensa a manipulação hoje, a manipulação está nas nossas mãos, nos smartphones. Você tem, então, todo um circuito que coloca muitas dificuldades para um enfrentamento direto a essa questão. Então, essa descaptura, Hugo, ela não existe. Né? Ela não existe. O que você pode é fazer aquela luta de guerrilha, você pode fazer contenção de dano, você pode estar... Esse processo de formação, que eu concluí a minha fala com ele, certo? Que o sindicato pode fazer é investir mais em formação de quadros, de dirigentes, pensando no futuro, porque a nossa disputa é pelo futuro. A questão colocada pela Jordana é muito interessante, mas eu também vou ser muito breve, né? Porque ela implica nós estarmos entendendo, afinal de contas, o que é que aconteceu com esse país desde 1980, com a dívida externa. Né? Inclusive, no livro, eu faço essa exposição, é fundamental a história, para nós entendermos, né, o que é que foi a década de 1980, o que é que foi aquela transição concertada para a democracia política, o que é que foi a nova república, né? Quer dizer, o que é que aconteceu nesse período aí da ofensiva neoliberal, né? Que essa mudanças muito drásticas, né, na sociedade civil, na sociedade política. E isso, na verdade, é isso. Nós estamos num processo regressivo, sim. Mas é regressivo pelo fato desse esmorecimento da luta de classes, pelo fato dessa questão, dessa lacuna, dessa perda de algo fundamental, que eu falei, inclusive, na minha fala, que é um partido político de esquerda, e ele deu uma direção ético-política para a sociedade, porque os problemas do povo estão aí. Né? Aí, se você não tem esquerda, o povo vota na direita. É uma questão simplesmente de que na política você não tem vácuo. A questão é que nós estamos passando por um momento de muita perplexidade, mas eu acredito que com a agudização dessas contradições, nós vamos estar, sim, construindo uma alternativa, certo? É uma questão mais, assim, de o pessimismo da razão, o otimismo da vontade, né? Mas é uma questão política. E só para concluir, a questão do livro, vocês não precisam comprar na Amazon, lá é mais caro. Vocês podem, comigo, né, conseguir a um preço de custo. A gente pode ver isso, porque o meu interesse é socializar esse debate, essa ferramenta que é para uma discussão política de futuro, porque nós temos que estar entendendo o que é que está acontecendo com o governo Lula, o que é que está acontecendo com toda essa desconstrução dos direitos, muito sério, gente. Quando se coloca no horizonte tirar, acabar com os pisos da saúde e da educação, uma coisa que nem os militares, nem a FHC fez, é uma coisa muito séria, entendeu? Fora a questão do BPC, a questão do salário mínimo indexado à aposentadoria, quer dizer, nós temos que fazer essa discussão política para entender o que é que está acontecendo com esse governo e com esse Estado. Eu não sou oposição sistemática ao governo Lula. Eu só quero que a gente procure fazer a crítica necessária para salvá-lo. É isso. Obrigado. Agora, obrigado, minha Pique, aqui.
Obrigado, professor. Já avisando ao senhor que sim, a gente vai entrar em contato novamente para adquirir os livros. A gente tem uma biblioteca, inclusive, no Sindiju do PE, para a gente disponibilizar também para a categoria o acesso. A professora agora. Bem, o professor Giovanni já foi brilhante aí na sua exposição, né? Eu dei aula até junho para jovens, né, psicólogos, né, estudantes de psicologia. E como é que você discute a questão do trabalho, dessas condições todas para esse jovem, né? Poderia ser qualquer outro curso, eu só estou dizendo um pouquinho aí da minha experiência. O que é que a gente transmite para esse jovem em relação ao futuro, né? Então, eu vou responder mais ou menos como eu procuro também na sala de aula, né, discutir que nós já vivemos, a história, né, ela nos coloca os desafios de cada momento, né? Eu acho que quando a gente apresenta o SUS, e a gente conta que o SUS só existiu lá na Constituição porque existiu a reforma sanitária, porque existiu a reforma psiquiátrica, foram os movimentos da classe trabalhadora que defendeu os direitos do trabalhador e todos os direitos sociais. Quando nós fazemos uma leitura e uma perspectiva histórica, né, nós conseguimos, acho que, pensar assim, temos os desafios desse momento. E também, às vezes, eu fico pensando assim, bom, a inteligência artificial está nos assustando, né? A tecnologia está nos assustando, mas quando falaram do computador, do primeiro computador ou de outras tecnologias, nós também nos assustamos, né? Então, eu não quero relativizar, mas eu quero trazer uma perspectiva, uma ideia de que nós, como sociedade, em transformação, né, e nos deparando com essas questões dialéticas, contraditórias, etc., vamos a cada momento reagindo e nos movimentando em torno desses desafios. Eu acho que nós temos uma questão, do ponto de vista subjetivo, que é um adoecimento, que nós estamos falando do adoecimento coletivo, mas nós temos também um processo de medicalização coletiva, não é? Então, nós precisamos questionar se é, de fato, esse adoecimento do jeito que nós estamos falando, ou se nós estamos criando essa sociedade doente e com o uso de remédios, né? Então, tem questões, eu acho que para essa problematização em torno do que representa o nosso momento atual e os desafios que nós temos, né, que superar. Bem, só para dizer mais uma coisinha, né, eu costumo dar um exemplo da saúde mental, porque eu acho bem significativo. Nós não tínhamos CAPS. CAPS não existia. O que existia era manicômio. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, existia um manicômio. Então, quando a gente hoje discute demais a saúde mental e não temos o modelo de atenção em saúde mental que nós queremos, mas nós não podemos jamais voltar ao que era o manicômio. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Embora a realidade atual não nos complete, né, não dê conta do que nós queremos, não responda às nossas necessidades, também não será, né, gente, desconsiderando esses movimentos, essa transformação que se operou no Brasil com a Constituição, com todo esse movimento social que nós temos, que será, né, uma resposta. E eu acho que hoje nós temos outros, né? Eu citei a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária, porque eu sou da saúde, né? Mas hoje, quando nós falamos do movimento sem terra, hoje, quando nós falamos de outros movimentos, nós estamos nessa mesma perspectiva, né, de transformação. Então, finalizando, eu acho que nós temos nas nossas mãos, coletivamente, também instrumentos de luta que estão aí para os desafios desse momento, né? E para os jovens, os nossos queridíssimos, que quando a gente dá aula quase pensando no filho, né? Que é isso, o que a gente fala de futuro? Mas nós estamos construindo também bases
sólidas de contraposição ao modelo, né? Mas é no tensionamento diário, né, que nós vivemos essa luta por uma sociedade diferente, por essas transformações, né, sociais. Obrigado, professora. Acho que a gente pode encerrar por aqui, tendo em vista o avançar da hora, para a gente seguir o cronograma no horário. Então, eu vou passar mais uma vez para os nossos debatedores, apenas para eles fazerem as considerações finais. Professor Giovanni, primeiramente, para começar, e já de antemão, em nome do sindicato, agradecer a presença de vocês aqui. Professora Andréa teve um maior perrengue para estar aqui com a gente, voo da Gol cancelado e tudo mais, mas conseguimos a sua presença, enfim, sua disponibilidade. Então, em nome de todas as entidades que construíram esse espaço, também da categoria, todos que estão aqui presentes, gostaria de dizer meu muito obrigado à senhora e também ao professor Giovanni, para fazer suas considerações finais, que está aqui na tela. Aliás, a gente tem criticado as telas, né, as redes sociais e tudo mais, numa perspectiva de, enfim, adicção até em relação aos vícios e, enfim, a desorganização da vida, a individualização por conta do mundo virtual, mas tem telas boas, inclusive a TV Sindijude PE. Então, se você ainda não é inscrito, sigam o canal, os colegas servidores, também sigam dos parceiros, da professora, enfim, do professor Giovanni também, que tem um material exemplar publicado nas redes, então sigam ele também. Com a palavra, professor. Bom, inicialmente eu queria parabenizar o Sindijude por essa experiência, né? Por ter aceito a minha presença virtual, porque eu já recebi vários convites de palestras para sindicatos, associações, e eu disse, olha, eu só posso virtual, e eles não aceitaram, porque é aquela coisa de que tem que ser presencial. Mas vocês conseguiram inovar, fizeram um trabalho técnico de alta qualidade, aí, inclusive na transmissão, e permitiu que eu estivesse aí com vocês, mesmo estando muito distante, né? Queria agradecer também a oportunidade de estar expressando as minhas ideias, divulgando aí os meus livros, né? E uma satisfação conhecer a professora Andréa e espero, né, que esses momentos de reflexão, né, de formação de uma consciência crítica, eles se repitam, né, para que o Sindijude seja um exemplo dentro da luta dos trabalhadores do judiciário pela democracia, pela justiça social. Obrigado. Agora funcionou. Bem, eu também gostaria de agradecer esse momento com você. Está tão íntimo, né? O professor Giovanni é tão próximo aqui, que muito gostoso, é um privilégio. Também, professor Giovanni, minha admiração expresso nesse momento, porque eu acompanho sua obra, né, e todas as suas iniciativas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, toda vez que eu aceito um convite assim, na hora eu digo, meu Deus, por que eu aceitei isso, né? Então, eu sofri, porque a gente fica angustiado em trazer uma reflexão, sempre com os tempos um pouco curtos, corridos, mas eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Obrigado. Dou por encerrada a mesa, então. Quero chamar a nossa coordenadora, Jordana.